a identificar o movimento que cresce em suas cidades. A princípio, elas veem os cristãos apenas como parte da tradição judaica. O cristianismo começa, obviamente, como um culto judaico, uma religião judaica. Jesus era judeu. E todos os primeiros cristãos se consideravam judeus. E é do interesse do Estado não incomodar os cidadãos judeus. Eles respondem por quase 1/10 da população, mas por 2 motivos não são considerados uma ameaça. Em primeiro lugar, eles não buscam novos fiéis. Ser judeu é tanto uma questão de sangue quanto de fé. Em segundo lugar, em uma cidade que dá tanto valor à história, a religião judaica é mais antiga do que a romana. O que lhes dava respeitabilidade era o fato de sua religião ser notoriamente antiga. Eles eram considerados apenas uma comunidade estranha e diferente que se mantinha isolada. Chegam os primeiros missionários cristãos, e eles trazem uma mensagem muito mais ameaçadora. Em termos gerais, o cristianismo era uma religião dos pobres e daqueles que não faziam parte do sistema. O cristianismo encontra seus primeiros seguidores nas camadas mais baixas da sociedade, e a figura que eles adoram havia sido uma destas pessoas. O mais estranho no cristianismo, do ponto de vista romano, era o fato de ter surgido recentemente com um único indivíduo. E o fato de esse indivíduo ter sido executado como um criminoso tornava a religião ainda mais peculiar e suspeita para as autoridades romanas. Quando chega a Roma, o cristianismo já é uma presença estabelecida em cidades por todo o Oriente do Império. Religiões se espalham como doenças. Elas crescem mais facilmente em contextos urbanos. E o leste do Mediterrâneo era uma área muito populosa, com grandes cidades. A mensagem cristã é levada de lugar a lugar através de redes construídas pelos próprios romanos, suas rotas comerciais, seu sistema de estradas. E, finalmente, chega às autoridades imperiais através de missionários, incluindo um homem que andou milhares de quilômetros por estradas romanas. Ele chega a Roma como um prisioneiro enviado a julgamento pelos anciãos judeus de Jerusalém, que consideram sua mensagem ofensiva. Seu nome será adorado em Roma muito após a queda deste império. Seu nome é Paulo. Paulo foi recebido por representantes cristãos que já estavam na grande metrópole. Agora Paulo finalmente chegava a Roma. Ele estava no centro do Império Mundial e o imperador decidiria seu destino. A atitude do imperador Nero pode ser considerada um erro fatal. Ele permite que 2 anos se passem antes do julgamento de Paulo. E neste período, Paulo fica livre para pregar a quem ele quiser. Segundo a tradição, esta igreja foi construída perto de sua moradia. Isso é o mais perto que podemos chegar de onde o apóstolo Paulo deve ter ficado quando veio para Roma. Estamos no bairro comercial e sabemos pelas cartas de Paulo que ele mesmo era um comerciante. Faz sentido que, chegando à cidade de Roma e encontrando um beco como esse, Paulo tenha conhecido outros comerciantes que tinham muito em comum com ele. Então achamos que foi aqui que ele morou e que foi isso que ele fez. É em reuniões neste local que as fundações de toda a igreja romana são erguidas. Eles se encontravam para evangelizar, conversar e ampliar a comunidade. E dentro dessa comunidade, eles se reuniam para a comunhão da mesa, se reuniam para rezar, eles se encontravam para cantar hinos de louvor e formar as redes cristãs que começavam a crescer e se enraizar na cidade. A mensagem espalhada por Paulo e por outros dividirá seus ouvintes. Para os pobres urbanos, ela é simples e sedutora. Os cristãos tinham a promessa de ir para um lugar melhor. Um lugar onde seriam bem recebidos e eles estariam entre os eleitos, num lugar chamado céu. Mas, para a elite dominante formada pelos seguidores dedicados da antiga religião, os evangelhos parecem mais um desafio. Jesus teria dito: eu venho não para trazer paz, mas uma espada. Se eu fosse uma romana comum do século I ou II depois de Cristo, eu não saberia o que pensar desse novo Deus. Ele diz:
Os justos serão levados para o reino dos céus e os injustos serão lançados em uma fornalha. Por pura coincidência, um incêndio se aproxima. Ele queimará mais da metade de Roma e o imperador fará questão de culpar os cristãos. Nós podemos apontar com precisão o momento em que o Estado romano se voltou contra os cristãos. No ano 64, o pior incêndio da história de Roma destrói 70% de seus prédios. Quando a fumaça se dissipa e a escala dos danos é revelada, o imperador Nero se vê diante de duas tarefas urgentes. Ele deve iniciar a reconstrução e precisa de alguém para culpar. Muitos acreditavam que o próprio Nero tinha iniciado o incêndio para limpar uma área onde ele ia construir seu próprio palácio, o palácio que ele pretendia construir perto do Anfiteatro Flaviano, hoje o Coliseu. Ele vê a oportunidade de se esquivar das suspeitas e, ao mesmo tempo, reprimir uma ameaça crescente. Nero culpou os cristãos por queimarem a cidade de Roma. Então ele poderia atacá-los, ordenar que fossem perseguidos e queimar e crucificá-los pelo bem dos outros moradores da cidade. Nero ordena que os cristãos sejam mortos. E 2000 anos depois, nossa imagem dos imperadores pagãos de Roma será definida por sua violência. Ele fez mais do que matar cristãos. Ele transformou isso num esporte. Alguns eram enrolados em pele de animal e eviscerados por cachorros. Alguns eram crucificados e outros mergulhados em piche e incendiados. Era uma época terrível para ser um cristão em Roma. A perseguição de Nero foi espetacular, mas provavelmente matou bem menos pessoas do que se acreditaria um século depois. Escritores cristãos antigos afirmaram que milhares morreram. Possivelmente foram menos de 100 pessoas na época. A perseguição aos cristãos foi brutal e foi terrível. E ninguém deveria ter que sofrer dessa forma, mas até onde nós sabemos, ela foi bem mais esporádica e bem mais breve do que os rumores indicam, digamos assim. A história é inflada por ser bem mais significativa do que os números sugerem. A cada vida cristã que Nero tomava, ele criava um mártir cristão. Um agente de recrutamento para a nova fé. O mais poderoso deles foi Pedro, o apóstolo, o primeiro bispo de Roma. São Pedro foi provavelmente o maior dos 12 apóstolos de Jesus. Encontrado na obscuridade na Galileia, onde era apenas um pescador, ele é rebatizado por Jesus. Jesus diz: seu nome não é mais Simão, eu vou chamá-lo de Pedro, porque você é a rocha, Petros, sobre a qual vou construir a minha igreja. No século XXI, este local ainda recebe peregrinações. A igreja erguida aqui chama-se São Pedro em Cárcere, já que no século I havia uma famosa prisão. Pedro estava em Roma após o grande incêndio. Ele foi um dos homens presos por Nero. São Pedro é preso e, exatamente como Jesus tinha profetizado, é levado para um lugar para onde ele não quer ir. E uma lenda muito antiga diz que esse é o lugar para onde ele foi trazido. Essa é a prisão, onde ele passou sua última noite. Na parede, vemos cruzes entalhadas. Tem outra aqui. E uma bem grande aqui. Mas, para mim, o mais tocante é isso. Uma cruz invertida. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado desse jeito. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro é morto. Poucos podem saber o efeito que sua morte terá. De certa forma, a perseguição é um erro estratégico. Sempre que um mártir encara a morte com serenidade, demonstra a força de sua mensagem. Os romanos não aceitavam a morte da mesma forma que os cristãos.
Uma coisa que não podemos esquecer sobre o cristianismo e que o separa totalmente com uma grande margem da religião da Roma antiga é que o cristianismo promete que seus fiéis vão para um lugar melhor quando morrerem. Ainda assim, os ataques de Nero levam os cristãos a se esconder. Agora e por várias gerações, eles terão de agir em segredo. Eles serão fonte de boatos suspeitos.